O mundo segue seu curso. É como um rio ladeira abaixo, que vai dar exatamente no mar. Este mar da realidade se chama Nova Ordem Mundial. O rio das nossas vidas está em curso, e as pessoas neste meio tempo estão distraídas, através da mídia, através de tudo aquilo que os senhores do mundo têm para nos emburrecer, nos empobrecer mentalmente e nos deixar alienado. Enquanto nós estamos na frente da televisão, rindo de um sitcom, na expectativa de um teste de fidelidade ou de um Big Brother, os senhores do mundo neste momento estão por aí, articulando, estão preparando um caminho tortuoso para que nós venhamos a caminhar nele, e as pessoas pouco estão sabendo. Mas você que está com a gente, você está desperto e em busca da realidade. Então conheça mais um pouco das planificações demoníacas dos senhores do mundo em relação a mim, a você, a nossos filhos, aos nossos familiares. Além de tudo, queremos viver muitos anos com qualidade. As pessoas não nascem com essa qualidade. Você está dizendo que nós temos que modificar a nossa genética? O que significa isso? Não digo editar a genética, mas a tecnologia. É a molécula do ano que foi publicado na revista Ciência, chamada Gaveta. Agora, pela primeira vez, podemos modificar uma das 3 bilhões de letras do DNA. Na China, modificaram o embrião há alguns meses. Fizeram mosquitos resistentes à malária. Este é um dos grandes exemplos de um novo avanço científico, do qual o povo sabe muito pouco. Somos capazes de manipular o DNA de qualquer organismo do planeta. Isso dá aos cientistas um poder impressionante. E na realidade é um ponto importante, porque esta é uma ferramenta que é muito útil e permitirá que façam mudanças no DNA muito mais precisas do que se pôde chegar por tecnologias anteriores. Isso significa que uma vez que se compreende a sequência de DNA de uma célula, então é possível reescrever esta sequência. Então se poderá permitir aos cientistas todos os dias anular ou ativar genes. Isso coloca a comunidade médica então lidando com questões éticas, sociais e de saúde. Porque esse novo método pode literalmente mudar a nossa herança genética coletiva. Porque muitos temem estar brincando de Deus. E é uma realidade, porque começam a manipular genes. A questão é se essa tecnologia eventualmente deve ser colocada. O fato de se criar humanos modificados através desta tecnologia é algo muito sério. Devemos produzir bebês de gaveta? Isso é alarmante. O bebê de gaveta será uma criança a qual terá seus genes afetados pela manipulação. Até este momento, tais manipulações estão proibidas. Existem muitas razões pelas quais as pessoas se preocupam com isso, principalmente seus efeitos. Outra aplicação a qual creio que precisa pensar-se bem antes de ir à frente. Trata-se da ideia das unidades gênicas. A ideia da unidade de genes é o uso de tecnologia a qual pode introduzir uma mudança rápida numa célula, e ela pode ser usada para ser dispersada entre a população muito rapidamente. Significa que terá tecnologia para alterar a representação de uma particular mudança genética na população. Chegará um ponto em que quase todos os indivíduos terão esta mesma ruptura genética. Hackear a biologia, brincar com a biologia, programando-a, usando engenharia genética, não é nada familiar para nós. Até agora, até que ela se torne então mais rápida e barata, e se tornará mais assustadora ainda. Se você não tiver uma mente aberta, você vai correr deste salão agora mesmo, por conta do que eu estou falando. E terá que ir muito longe deste mundo para não ser alcançado por essa tecnologia. Ela está vindo muito rápido e forte. Se nós começarmos a remover os genes com enfermidades e produzirmos bebês bem parecidos e inteligentes, então alcançaremos a ameaça da eugenia, a manipulação deliberada, não para corrigir algo, senão para fazer algo aparentemente melhor. E muitas pessoas do mundo estão preocupadas com essa possibilidade.
Alec Ross foi quem aconselhou Hillary Clinton como secretária de Estado sobre essa inovação. Ele publicou este livro recentemente, As Indústrias do Futuro, capítulo 2, O Futuro da Máquina Humana. A última indústria de trilhões de dólares foi construída debaixo de um código de 1 e 0, e a próxima será construída em nossos códigos genéticos. É um capítulo impressionante. E se esta é a tecnologia que vai mudar o mundo, eu realmente quero estar perto dela. Agora o governo dos Estados Unidos é o que eu chamaria de pró-morto. Estas transformações de direitos têm criado essencialmente este marco de referência. Assim o governo americano pode tomar um marco real de referência e poderá aplicar recursos e tecnologias a todos nós que não estamos morrendo, mas os que estamos vivendo. As substituições começam no laboratório, criando uma réplica de controle humano pela mente humana. Os substitutos do futuro não serão diferentes de suas contrapartes humanas. Mas é claro que os primeiros substitutos serão uma combinação de máquina e homem. Kevin Warren foi voluntário para ser um ciborgue humano. O primeiro implante que recebi foi exatamente aqui, eu vou te mostrar. Este foi o primeiro implante, ele é um dispositivo de identificação por radiofrequência. E ele foi implantado exatamente no meu braço. Foi colocado aqui neste ponto. E para que foi que eu coloquei isso? Simplesmente para me mover ao redor do meu prédio aqui na Inglaterra. E o computador sabia exatamente em que ponto particular eu estava andando. Assim, o computador abria portas para mim, coisas desse tipo. Uma das limitações é a entrada e saída. Por que agora vamos ter um ciborgue digital? Por que teremos uma versão digital de você mesmo? É uma versão parcial de você mesmo online, na forma de meios sociais e de todas as coisas que fazem. E tem basicamente superpoderes com computador e telefone. Qualquer pessoa simples hoje, com as aplicações que estão aqui, tem mais poder que o presidente dos Estados Unidos há 20 anos atrás. E você também já falou sobre o Neuro Laser. Sim. Não é o Google Glass, é? Não, estou falando de outra coisa que você vai ter que usar. Não, estou falando de algo que não é bem assim. Existem algumas formas de chegar próximo disso, mas algumas interferem diretamente com o teu córtex neural, particularmente. Não precisa de intervenção cirúrgica necessariamente, pode ser colocado através das artérias e veias, porque exatamente conecta todas as rotas completamente em todos os seus neurônios. Se utiliza com facilidade muita energia, porque se requer alto fluxo de sangue, e assim, de forma natural, suas veias e artérias levam a rede até os seus neurônios. Então não requer nenhum tipo de cirurgia. Sim, pode-se insertar várias coisas, basicamente. E a razão disso é para que se prevenir que exista um outro eu externo, que seja este particularmente controlado por um pequeno grupo de pessoas. E assim poderiam ser muito mais poderosos e inteligentes do que nós somos. Serão como deuses, sim. E a forma de termos bebês também está sendo mudada. Isso é um IVS. Contém apenas um esperma. O técnico traz o esperma até a ponta, empurra a estrutura do óvulo, atrai um pouco de citoplasma ao lado do esperma e o comprime dentro. E assim a vida começa. Médicos a ponto de criar bebês com DNA a partir de 3 pessoas. Bebês de 3 pais podem ser realidade para final de 2017, graças ao estudo. Os cientistas não estão se importando muito com a frase que deve ser chamado de bebê de 3 pais. Em potencial, pode oferecer uma criança sã a partir de 2 pais, sem preocupar-se em passar enfermidades hereditárias. O parlamento deu luz verde no ano passado para que os técnicos usem partes de óvulos de 2 mulheres. Agora, uma prova da Universidade de Newcastle mostra que haverá gestações normais. Agora, os órgãos do governo decidirão se o novo procedimento poderão ser usados nas clínicas. Se tudo sair certo, serão utilizados até o fim do ano que vem. E o primeiro bebê nascerá ainda em 2017.
Nossa repórter tem mais informações sobre os meninos de kindergarten e serão ensinados sobre temas sensíveis. As escolas no estado de Washington poderão decidir ensinar sobre identidade de gênero. Muitas pessoas estão se perguntando se a decisão da Junta de Educação é apropriada, assim que os diretores de escola estão dizendo que o tema deve ser discutido, de acordo com a nova normativa da Junta de Educação de Washington. Dentre os assuntos discutidos, o principal será a ideologia de gênero. Eles devem replantear seu trabalho ao moralismo e dedicar-se mais à educação. A política de instituição familiar em Washington está preocupada de que a discussão de gênero pode ser colocada tão cedo como no jardim de infância, e assim as crianças aprenderão a definir orientações sexuais. Também identificará como os amigos e familiares poderão influenciar ideias a respeito do gênero. O número crescente de escolas britânicas estão introduzindo políticas de uniformes de gênero neutro. É parte da cruzada do governo para fazer as escolas mais sensíveis às crianças que se questionam sobre seu gênero, porque já estão dividindo as crianças por gêneros logo que chegam a entrar na escola. E é interessante porque recentemente perguntei a um deles como se sentia sobre isso. Ele me disse achar isso muito estranho. Isso porque nos separam um dos outros, normalmente, nas manhãs. Então nos dizem, meninos, ponham sua gravata e meninas, ajeitem as saias. E pensamos que maneira de começar o dia generalizando a todos. Um vídeo mostra de maneira interessante como se descobre as mentes criminosas através de software, através de um dispositivo de reconhecimento para identificar as pessoas e resolver crimes. Pode ser de muita ajuda para as autoridades, mas está se usando cada vez mais e mais na vida diária. No centro da Flórida está o local de uma das melhores companhias de software, divisão do país. Os shoppings estão cobertos com reconhecimento facial. Muitas lojas têm câmeras ligadas. Assim determinam idade, raça e gênero do comprador. Assim te mostrarão anúncios de produtos que se adaptam ao seu interesse. É usado inclusive para manter um ambiente noturno seguro. É a primeira vez que se faz na indústria e, por certo, tem uma ciência por detrás disso. É muito novo. E realmente trabalha sobre a percepção da teoria de que o DNA determina a personalidade. E que isso é refletido no nosso rosto. O reconhecimento facial é negociado através de empresas de segurança no mundo todo. E recentemente a FEMA também assinou um contrato desse tipo. Na semana passada, os oficiais franceses chamaram a isso de repulsivo ato de terrorismo. Ouvimos bastante esses dias sobre identidade de gênero. A frase quase tem uma veia clínica nela. Desenhada para enviar à nossa agenda social, que permitirá às pessoas determinarem por si mesmas se querem ser masculinos, femininos ou alguma outra opção, baseado somente nos sentimentos pessoais e nas inclinações. Mas se tu pudesse saber que o gênero, distintamente do sexo biológico, é um novo fenômeno. A ideia aqui é de que o sexo seja talvez biológico, e o gênero é construído socialmente. Sob essa teoria, uma pessoa pode ser biologicamente masculino, mas escolher um gênero feminino. É claro que desassociar a identidade de gênero à realidade biológica leva a todo tipo de loucuras. Em um exemplo recente, o Comitê Internacional das Olimpíadas aceitou que um homem biológico pode competir com uma mulher biológica. É certo que esse tipo de coisa absurda realmente não pode funcionar em um universo que Deus criou e regrou. A palavra de Deus determina quem somos na nossa própria palavra, o nosso próprio conceito.